Qual a história que você conta quando alguém te pergunta, fale-me sobre você, me conte como é que foi tua vida? Tem pessoas que podem se apegar mais às partes negativas, tem outras que vão contar a parte positiva, tem outras que vão, vai mesclar, enfim, vai ter variações. Só que isso nos revela também o que internamente está maior o nosso foco, onde mais a gente está olhando. Sabe aquelas histórias repetitivas que a gente meio que fica viciado em ficar falando? Ai, me passei por isso, esse perrengue, aquela pessoa me maltratou, e isso e aquilo. Essa necessidade de ficar como se fosse uma vítima da situação também é um vício energético, né? Porque você acaba, coitada. Só que isso também é um sentimento ruim, né? Tu gerar pena no outro, o outro ficar, poxa, que ruim que ela passou por isso. Então, ter esse cuidado de o que você fala sobre você, qual a história que você conta sobre você. Além de ter esse cuidado, de ter essa visão, de revelar qual é a sua visão em relação às questões que você passou pela vida. Porque aqui, nessa vivência aqui, todos nós vamos ter perrengues, todos nós vamos ter passado por alguma dificuldade relacional, situacional, independente de qual a vivência tenha sido, de qual a experiência tenha sido, todo mundo vai ter passado por situações ruins. A diferença é o peso e a densidade com que a gente vai fazer com que ela continue presente e continue nos não alimentando, né? Porque energia negativa não de certa forma alimenta, mas ela polui, ela desalinha, ela inibe os chakras de funcionar no seu pleno funcionamento. Então, essa história que a gente conta, é importante que a gente deixe o passado. O passado, por mais que ele possa servir de lição, né? Como diz o Napoleão, todas as questões, né? Ou é bênção ou é lição. E até uma lição, depois ela vira bênção. Depois que a gente passa pela situação, depois que a gente, sabe aquela coisa que a gente olha para trás da risada? Mais ou menos por aí. Então, depois ela vira uma bênção. Porque a lição gera aprendizado. Outro dia eu até usei o exemplo, é tipo em faculdade. Quando você define que quer ser profissional X lá da vida, para você ser esse profissional X, nesse exemplo de faculdade, você vai passar por todas as cadeiras da faculdade. Vai ter alguma que você pode reprovar porque não entendeu o suficiente, não assimilou a matéria, não juntou o lé com crá, sabe? Então você acaba repetindo. E aí que se encaixam os ciclos repetitivos. E é justamente por isso que também é importante estar atento à vida, estar atento ao qual o aprendizado que ela quer te dar ali. Porque nada é o acaso, não tem casualidade nas leis do universo. Tudo tem o seu propósito, tudo está definido para um porquê, para um alinhamento, para um propósito. Está destinado a trazer alguma informação, algum conteúdo para você olhar para si diante daquela questão que está se apresentando, daquela pessoa, daquelas palavras, daquela experiência, para você olhar para si e se perceber dali o que precisa tirar. Porque todo mundo é ferramenta, nós somos ferramentas de todo mundo, que a gente contribui para o consciente coletivo, para o inconsciente coletivo, para virar um consciente coletivo, uma tentativa disso, né? Mas enfim, a gente contribui para que as pessoas, todos nós aprendamos. Então é nesse ponto que você precisa estar atento, o que a vida está querendo te dizer nesse momento. E uma das coisas que traz muito sentido a isso é quando você toma alguma decisão e você sente um alívio, você sente paz com aquilo. Então, quando a gente toma uma decisão e fica aliviado com aquilo ali, é gostoso, quer dizer que a gente está na rota certa, está no caminho certo. E claro, diante disso, também tem que ficar atento ao que eu falei antes. O que é isso aqui, o que essa pessoa, essa característica que me saltou aos olhos, independente de negativo ou positivo, o que ela quer dizer sobre mim? Porque por mais que é o do outro, o comportamento total, ok, mas é uma relação que é contigo, o que ela gerou em ti? Se ela gerou em ti, qual é a camada disso, qual é a profundidade disso? Que quanto mais atento a gente está às coisas que acontecem com nós e para nós, melhor é para a gente poder, claro, estimulando o questionamento de aprendizado. Melhor é justamente para não ficar repetindo padrão, não ficar repetindo ali ciclo repetitivo. Porque por mais que a gente seja uma cebolinha e vá aprofundando camadas, quanto mais rápido a gente aprofundar, ou quanto menos tempo a gente levar em situações que a gente está vendo que não vai levar nada, que está insistindo ali numa porta furada, numa barca furada, sabe? Quanto menos tempo você ficar nisso, melhor para si, porque mais contribui para o seu autodesenvolvimento. Claro, se ficar questionando nesse ponto de o que quer contribuir para mim, que ponto é que eu não estou enxergando em mim, que eu preciso que o outro me revele essa parte minha, que eu preciso que o outro revele essa face minha. Então, e tem muitas vezes que a gente pode se colocar em negativa, tipo, não, mas eu não sou assim, mas eu não faço aquilo ali, mas eu não, sabe? E aí não vai levar nada, porque vai acontecer o quê? Vai trocar a carcaça, vai repetir o processo. Ou seja, termina aquilo ali, não teve aprendizado nenhum, fica culpabilizando e vitimizando, vem outra pessoa que mudou a carcassinha para fazer a mesma ladaia
para você tirar o aprendizado daquela situação. Então, quanto mais atentos a gente está ao universo, porque, novamente, não existe casualidade, tudo tem seu propósito, tudo tem seu motivo. Quanto mais atento a gente está às coisas que estão acontecendo para nós e com nós, melhor para a gente, porque a gente vai conseguir aprender mais rápido, assimilar melhor o que precisa realmente aprender. E não existe caminho fora de entrar a si mesmo. Não existe caminho externo que vá trazer todas as respostas diante das questões que cada indivíduo tem, né? Porque é aquela coisa do sapato que vai doer no pé que está usando. Então, as questões, por mais que sejam parecidas, pega uma amiga sua, um amigo seu, que passou pela mesma situação, a interpretação pode ser diferente, porque vai doer nela de um jeito que talvez não tenha doído em você, ou doeu em você, talvez de um jeito que não doa nela. Então, as histórias, elas são muito individuais, e justamente por isso que não tem nada de casual. É tudo certinho, tá tudo ali, ó, matematicamente orquestrado. Então, fica atento, é uma economia de energia, uma economia de ciclos repetitivos, embora eles vão existir, porque são profundezas que a gente vai adentrando, mas enfim, né? Quanto mais atento a isso, melhor. Então, e não precisa olhar para o passado para ressignificar, não precisa ficar relembrando coisinhas assim, mas vai tirando aprendizados e vai modificando o seu comportamento atual para algo que você percebe, não, isso aqui não é legal. Independente de eu ter percebido o porquê. Modificar uma conduta já é mais positivo do que simplesmente, vou repetir aqui porque eu não entendi. Não, capa fora disso, né? Enfim, fique mais atento, porque o universo é o tempo inteiro conversando com a gente. E quando a gente sente paz, é que a coisa está no caminho certo. Quando a gente sente paz em alguma decisão, alguma escolha que está sendo feita, a gente está na jornada certa. Então é isso, fique mais atento, o que o universo, o que a vida está querendo te falar. Né? Que as sincronicidades estão aí para também nos direcionar. É isso. Beijo.